Olá a todo mundo, meu nome é Rodrigo Faleiros, vamos falar um pouco de música aqui. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo é a versão editada do papo que rolou no dia 4 de julho de 2020, aqui transmitido ao vivo pelo meu canal mesmo de YouTube. Esse papo é sobre história da música de videogames e aconteceu graças a uma parceria, um convite da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e do projeto de circulação da Escola de Música da UFMS. O convite veio pela professora Ana Lúcia Gaborim, então muito obrigado, professora, continua à disposição. Eu espero que vocês gostem desse papo, mas antes da gente entrar nele, eu vou pedir para vocês, se vocês gostam de conteúdos de música e dos conteúdos que eu publico, sigam as minhas redes sociais, em todas essas redes eu sou o @rodfaleiros e assinem o meu canal de Telegram, t.me/musicarodfaleiros, para saber sempre do que vem por aí, das novidades dos meus canais. Então vamos direto para o papo. Como rolou no dia 4 de julho, nós tivemos um pequeno probleminha com o vídeo original no comecinho e no final. Então esse comecinho e o final eu regravei, mas o conteúdo é exatamente o mesmo que foi apresentado no dia 4 de julho. Tanto é que vocês vão perceber que no meio do vídeo ele vai dar uma pequena mudada no visual da câmera aqui. Mas, sem mais delongas, quando a gente fala de música de videogame, é muito comum a maior parte das pessoas pensar em algo como isso. Isso porque Fortnite foi um jogo de muito sucesso no ano do seu lançamento e muita gente passou a conhecer as músicas que estavam dentro do jogo. Então, muitas outras músicas de videogame, quando a gente fala assim, na verdade as pessoas remetem hoje em dia a realmente o que está o que está rolando de música de videogame dos jogos de hoje em dia. Um grande exemplo que fez um baita de um sucesso de trilha sonora de jogos atuais é a desse jogo aí. Dá pra perceber que música de videogame pode ser aquela disco music ali de Fortnite, pode ser essa big band maravilhosa de Cuphead, mas também pode ser uma coisa orquestral e épica, incrível, maravilhosa, como a de Breath of the Wild. Save her, my daughter. Eu sou muito suspeito para falar, porque essa é uma trilha que me acompanha. Esse jogo é um jogo que me acompanha, essa série de jogos, desde o começo da minha adolescência. Então, qualquer coisa que envolve Zelda, para mim, é extremamente emocionante. Isso daí é o que a gente pensa de trilha sonora de jogos de videogame hoje em dia. Porque você tem capacidades de produção de som gigantescas, assim, praticamente não tem limites. Mas, e se eu falar pra vocês que a música de videogame começou numa coisa mais ou menos assim? Isso aqui já não é nem tanto começo, mas é mais ou menos assim. Isso aí é mais ou menos por onde começou a trilha sonora de jogos de videogame na nossa história aqui. Quando a gente fala de jogos de videogame, a gente tem que falar basicamente de desenvolvimento dos próprios computadores. Então, nosso primeiro passo nessa história toda vai ser no ano de 1952. Porque em 1952 nós tivemos um dos primeiros computadores, um dos primeiros grandes computadores utilizados em sistemas valendo mesmo, em produção de cálculos e tudo, que é o chamado EDSAC.
Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Esse negócio que é um daqueles computadores super antigos, um monte de relés e transistores nessas chapas infindáveis numa sala de 5x10, ficava super quente, temperaturas que batiam 50, 60 graus centígrados, assim, fácil. O que é isso daí? Isso daí é um grande computador que nada mais é uma coisa que todo mundo carrega no bolso hoje em dia. Isso daí é uma grande calculadora. Naquela época eles precisaram desenvolver esse sistema todo por uma série de fatores. Se vocês já viram filmes como o Jogo da Imitação, vocês viram que desenvolveram esses sistemas justamente para poder decifrar códigos e assim por diante. Mas o que é interessante do EDSAC? O EDSAC, ele tem essa interface de controle aí que vocês estão vendo. Essas telinhas, esses visorzinhos pequenininhos. Gente, isso é um visorzinho pequenininho mesmo, tá? Isso é um negocinho assim de, sei lá, 15 centímetros de diâmetro, cada visorzinho desse daí. Esses visorzinhos aí que eu tô falando, tá? Esses que estão marcados. Por quê? Porque o EDSAC, ele tem uma interface de controle que o pessoal conseguiu lá. Provavelmente em algum momento estava todo mundo muito ocupado, né? Falaram assim, beleza, vamos fazer alguma coisa para passar o tempo aqui, já que a gente tem que esperar esse computador processar as informações, não sei o que e tudo. Vamos. O que fizeram? Fizeram o primeiro jogo visual através de um computador, o chamado OXO, que é esse jogo da velha que vocês estão vendo aí. O jogo da velha mais caro do mundo, por sinal, podemos dizer, ele é essa interface que o EDSAC mostra, que é o tabuleirinho ali do jogo da velha, e aí você joga através desse telefone. Para a galera mais antiga que já usou um telefone desse, vai sacá-lo de cara, mas para quem não sabe, era dessa maneira que se discava antigamente, né? Você tem aqui o equivalente às posições do jogo da velha, aqui em cima. Você tinha que discar a posição. Vocês estão vendo aqui em cima, vou deixar aqui pertinho, tem os números ali equivalentes à posição do jogo da velha. Então, se de repente eu precisasse, fosse a vez do X, e aí eu quisesse botar esse X na posição 5, que é no meio do jogo da velha, eu tenho que vir aqui embaixo, discar o 5, e aí ele vai dar o pulso, Aí ele interpreta que o pulso ali é o 5 e ele marca o X aqui no meio, para fazer o jogo da velha seguir. Beleza? Lógico, esse é o primeiro jogo com uma interface visual mesmo, através de um computador, mas isso não tinha som. Isso era muito simples para realmente ter uma interface de áudio rolando junto. Vamos seguir aqui o nosso papo pelo ano de 1958. Nós começamos em 1952 e agora nós vamos para 1958, porque em 1958 nós tivemos o primeiro jogo interativo. O OXO é um jogo que o cara tinha que ir lá na interface do telefoninho e ficar discando um de cada vez. O primeiro jogo interativo é o chamado Tennis for Two, desenvolvido num osciloscópio por esse norte-americano chamado William Higginbotham. William Higginbotham trabalhava na Companhia Elétrica dos Estados Unidos, equivalente à Light de vocês aí de São Paulo, Energisa aqui de Campo Grande, enfim. E o grande lance é que o pessoal passava muito tempo na frente dessas interfaces, então eles tinham que desenvolver alguma coisa também para passar o tempo. E aí ele programou esse osciloscópio para virar uma mesa de tênis. E dessa maneira, com esse osciloscópio, eles conseguiram, através de um controle do osciloscópio, criar um jogo de ação. Um jogo que não era simplesmente uma vez um, outra vez outro. Os dois jogando ao mesmo tempo. Por isso, o primeiro jogo interativo. Para vocês terem uma ideia de como funcionava o Tennis for Two, tá aí uma imagenzinha do jogo rolando. Tá? Vocês podem ver que a bolinha vai e volta. E aí logo aí o controle. Você mexe essa bolinha para frente e para trás, aí esse controle, e aperta o botão para fazer a bolinha de tênis voltar, né? Voltar ao seu caminho. Isso. Lógico, isso daí também não tem som. É simplesmente essa interface visual
que fica sendo transmitida, fica sendo jogada de um lado para o outro. 1958 esse daí. Próximo passo que nós temos na nossa história é 1972. Notem o espaço de tempo, isso é uma coisa interessante. O primeiro jogo visual utilizando um computador é de 1952. Nós levamos 20 anos para chegar finalmente nos primeiros sons de um jogo de videogame. Uma interface visual sendo controlada, beleza, e 20 anos depois alguém começa a fazer com sons. E quem fez o primeiro som foi esse senhorzinho aí chamado Nolan Bushnell. Alguém arrisca dizer quem é Nolan Bushnell? Bom, eu sei que tem gente que vai reconhecer logo de cara, vai saber quem que é. Alguém? Sim, não? Não, sim? Vamos ver? Dá-lhe uma, dá-lhe duas e vamos mostrar então. Esse cara aí é o fundador da Atari, que sem dúvidas, muita gente interessante, muita gente respondendo bem, isso aí. O fundador da Atari. Esse cara, ele desenvolveu um jogo de muito sucesso em 1972, chamado Pong, que é basicamente a mesma coisa que o Tennis for Two. A mesmíssima, vocês vão ver inclusive no vídeo ali, que eu vou soltar agora, que é o mesmo tipo de controle. A única coisa que ele fez de diferente é que ele colocou uma resposta sonora, um pequeno efeito sonoro do próprio computador para responder cada vez que essa bolinha que está sendo rebatida bate ou nas bordas da tela em si, ou nos travessões, ou atravessa a tela. Olha aí. Esse é o primeiro jogo com som que a gente tem registro valendo mesmo, tá? E essa máquina desse tamanho que vocês estão vendo, muitos devem conhecer, muitos devem ter jogado, que é um arcade. O arcade, que é essa grande máquina, é uma máquina que soma tudo, para falar a verdade. Aqui no Brasil a gente conhece ele por fliperama, só que não é um nome muito honesto para a máquina, porque o fliperama em si é a casa onde tem máquinas de flipper, e máquina de flipper é esse pinballzão grande aí. Flipper é o negocinho que você aperta do lado e ele faz rebater a bola para cima e para baixo. Mas aí fica fliperama, vem do inglês, tal, virou pra gente, a gente conhece por esse nome. O arcade em si é essa máquina completona, que é uma grande televisão com um computador com controles. E aí cada arcade desse é uma máquina independente, então é um computador independente, para cada jogo é um computador novo. Como são máquinas muito grandes, são máquinas muito caras, as pessoas não têm como comprar e levar para casa e aí ficar comprando um monte e tudo mais, uma coisa que era muito comum nessa época, década de 70 e 80, eram as casas de arcades que vocês sem dúvidas viram em Stranger Things. Aqueles espaços que vocês têm um monte de gente, um monte de máquina. Só para dar uma olhada aí, só para vocês verem o que são as casas de arcades naquela época. A gente começa a ter os sons dentro dos jogos de videogame justamente para tentar chamar a atenção. Porque como você tem muitas máquinas enfileiradas, se você tem simplesmente uma máquina visual, a outra tem que ter alguma coisa para chamar mais atenção. Alguém vir para sua máquina para gastar dinheiro na sua máquina. Porque sim, essas casas eram feitas para a galera que está ali não somente se divertir, mas também para render dinheiro, né? E aí, por causa disso, os efeitos sonoros começaram a fazer muito sucesso, tudo quanto é jogo começou a ter efeitos sonoros, cada um tentando ser mais único e mais identificável que o anterior, cada um tendo mais impacto sonoro que o anterior, justamente para chamar mais atenção. E aí, com isso, a gente começa a ter as nossas pequenas inserções musicais. A gente começa a ter alguns jogos que têm trechos de músicas, não são músicas inteiras, são trechos de músicas que tocam em determinadas cenas. Por exemplo, o jogo Gunfight da Taito.
o jogo Gunfight aí, se vocês verem, nada mais é do que dois pistoleiros atirando um no outro, mas quando um mata o outro, ele toca uma programação da marcha fúnebre do Chopin. Só aquele trechinho, que fica bem identificável. Então, pequenas inserções musicais justamente para passar a intenção daquela cena e chamar mais atenção e fazer as pessoas irem para sua máquina. Também começa a aparecer nesse momento o que nós chamamos de áudio dinâmico, que é uma coisa que está muito, muito, muito presente sempre, até hoje, nos jogos de videogame. Que é quando a música, ou os efeitos sonoros, ou qualquer parte de áudio do jogo sofre alguma alteração por conta de alguma ação que acontece no jogo. Um exemplo muito claro disso é quando está acabando o tempo no Super Mario Bros. Que a música começa a acelerar, a música fica mais rápida. Ou o exemplo do que eu vou mostrar agora, que é do Space Invaders, que conforme os extraterrestres vão se aproximando da sua nave, os efeitos dele vão ficando cada vez mais acelerados, criando mais tensão no jogador e, invariavelmente, fazendo o cara errar, perder dinheiro, jogar mais e assim por diante. Bem, como já acelerou. E agora acelerou mais. Cada vez que acelera, vai deixando mais tenso o jogador. Essa é a intenção do áudio dinâmico, nesse caso do Space Invaders. Mas olha aí, 1978. A gente já foi aí 26 anos para frente do primeiro jogo visual. Em 1980, ainda nos arcades, a gente tem a primeira música de fundo. Eu vou responder aqui o que o Camilo colocou. O do Space Invaders eu li uma vez que não era intencional. Eles viram que a aceleração se dava por conta da quantidade menor de elementos na tela e resolveram aproveitar. Legal, pode ser que seja mesmo. Eu realmente não tinha noção que foi uma coisa, um bug que virou feature que o Arthur colocou. Mas faz todo sentido, sabe? Eles viram que dava para aproveitar isso e, poxa, conseguiram aproveitar, e olha só que legal, porque aproveitaram isso, abriram um campo enorme para exploração do áudio em outros jogos subsequentes. Enfim, voltando aqui, em 1980 a gente tem a primeira música de fundo. A gente tinha inserções musicais antes, a gente tinha pequenos trechinhos que sugeriam músicas ou pequenos trechos de músicas que tocavam em determinados momentos. Agora não. Em 1980, a gente tem um jogo da Namco chamado Rally X, que é um Pac-Man super bonitinho, não sei o que inclusive foi lançado na mesma época do Pac-Man, mas que ele tem uma música que fica tocando de fundo o tempo todo. Vocês perceberam que tem efeitos sonoros. Pegou um negocinho ali, ele dá um blim, ele pegou um outro negócio também, terminou a fase, ele começa a contar o combustível, mas a música tá rolando o tempo todo. Isso daí também foi uma grande evolução para os arcades, porque você começa a ter a impressão da música específica para o jogo, você começa a ter a identidade musical dos jogos. Mas o problema do arcade é aquilo que eu falei lá atrás. Era uma máquina tão grande, tão cara, e difícil de você ficar trocando, atualizando e tudo mais, que não era viável comercialmente a não ser nesses espaços. E tinha-se uma vontade muito grande das pessoas jogarem videogame em casa, sabe? Todo mundo já estava começando a ter televisão para valer em casa, tudo. Então, o que aconteceu? No ano de 1977, 3 anos antes da primeira música para valer, a gente tem o lançamento do primeiro console caseiro de grande sucesso. Teve umas tentativas antes, mas o primeiro de realmente grande sucesso foi o nosso Atari Video Computer System, ou Atari 2600. Grande sucesso principalmente por conta desse suporte para cartucho que vocês estão vendo. Porque a ideia dele era um computador, né, uma máquina
que você podia acoplar o jogo dentro dele, ao invés de ser como outros consoles que existiam antes, que eram máquinas com jogos já pré-definidos, e aí acabou aquela máquina ali, acabaram os jogos daquilo ali, você tem que comprar outra máquina, como era a ideia dos arcades mesmo. Aí não, as pessoas podiam produzir cartuchos e cartuchos e cartuchos, e esse foi o grande sucesso. E até hoje o modelo de mercado de consoles caseiros, né? O Atari VCS ou Atari 2600. O lance é que, por ser uma máquina tão compacta, era uma máquina extremamente limitada. Em 1977 ele saiu com apenas 2 canais de sons, que não era assim tão menor a capacidade do que em arcades, mas a gente viu que só 3 anos depois os arcades já começaram a ter música de fundo, porque as máquinas dos arcades são realmente muito mais potentes que a máquina de um console caseiro, do Atari. E aí, por causa disso, o Atari ele só tinha capacidade de fazer esses 2 canais de som, um de onda quadrada, que é esse aí, e um de onda de ruído. São os 2 sons que o Atari 2600 era capaz de produzir. É mais ou menos como se você tentasse produzir uma música inteira, ou todos os efeitos sonoros, ou qualquer coisa de áudio que tenha no seu jogo, qualquer jogo do Atari, só usando uma flauta e uma caixa de bateria. Super limitado, dá para se fazer pouquíssima coisa, mas ainda assim foi capaz de gerar alguns efeitos sonoros até musicados, muito clássicos, como a simulação do grito do Tarzan no Pitfall. Já tinham sacado que isso era a simulação do grito do Tarzan, né? O lance é que esse negócio de você ter um console muito limitado e uma série de jogos sendo produzidos, vocês não fazem ideia da quantidade de jogo que saiu, com o perdão da expressão, quantidade de jogo merda que saiu por Atari 2600. Por causa disso, em 1983, a Atari quebrou a indústria do videogame caseiro, do console caseiro, nos Estados Unidos, tá? Importante dizer, nos Estados Unidos. Os competidores do Atari eram muito inferiores e o próprio Atari já era muito ruim. Tanto é que tem uma história muito legal, que é a história, pra gente muito legal hoje, né? Que é a história do ET do Atari, que foi um jogo feito tão às pressas e que saiu com tantos problemas de programação que as pessoas compravam o jogo e não conseguiam jogar e começaram a devolver. E no final das contas, para falar que o jogo estava sendo um sucesso de vendas, o pessoal da Atari mandou enterrar cartuchos e cartuchos, assim, milhares de cartuchos e caixas desse jogo no meio do deserto, para as pessoas não acharem. Só que aí todo mundo perdeu a credibilidade, enfim, né? Virou aquele angu de caroço e ninguém queria mais saber realmente de console caseiro. Essa é uma parte muito interessante da história dos videogames. Para quem quiser saber mais, eu vou dar 2 diquinhas para vocês. Primeiro, o Poco Pixel número 123, um podcast que infelizmente está parado, não se produz mais, mas tem episódios maravilhosos como esse chamado 1983, no qual os apresentadores contaram com muitos detalhes essa história toda. E o documentário Atari Game Over, que saiu, que é de 2014, se eu não me engano, ainda tem disponível no Netflix. Então, é uma coisa bem legal de ser acompanhado, de ser assistido. Seguindo, em 1985, a gente tem o retorno dos consoles caseiros. Retorno, já vou explicar assim os pormenores dessa história. Mas em 1985 aparece nesse mercado com grande sucesso a Nintendo com o seu Nintendo Entertainment System. Esse quadradinho, cinzinho e tudo mais, que é a versão americana, que é de 1985. Porque enquanto a indústria quebrava nos Estados Unidos em 1983, a Nintendo lançava no Japão e com muito sucesso a sua versão japonesa, o Family Computer, famoso Famicom, no mesmo ano, em 1983. No Nintendo Entertainment System, no nosso famoso Nintendinho, começam a surgir algumas músicas que ficam memoráveis e que estão aí no inconsciente coletivo até hoje. Muitas graças a esse senhorzinho chamado
Koji Kondo, que é o responsável por 2 teminhas meia boca que vocês devem conhecer. O primeiro deles é esse. O segundo tema, do mesmo cara, com a mesma cabeça, o segundo tema que esse cara fez foi... Então, no Nintendinho, a gente começa a ter essas músicas super memoráveis, esses temas musicais que são tão marcantes na história do nosso jogo de videogame. Qual que é o grande trunfo do Nintendinho? O Nintendinho já tem 5 canais de som. O Nintendinho original, tá? Ele tem 2 canais de ondas quadradas, um de ondas triangulares, um de ondas de ruído. Então, até aí, ele vai ter 4 canais de som que geram ondas particulares. Cada canal gera uma onda específica, né? Ao contrário do Atari, em 77, que aí se contar 77 e 83, são 6 anos para você ter, digamos, o dobro e mais um pouquinho de capacidade de som num console caseiro. E o 5º canal de som do Nintendinho é um negócio legal, que é o canal de Samples PCM, tá? Pulse Code Modulator. O que é um Sample PCM? O canal de Sample PCM é um canal de áudio gravado, ainda que ele fosse na pior qualidade do mundo. Para ficar um negócio legal... Ó, o Hugo está comentando um negócio legal, coincide com o surgimento do protocolo MIDI, que é uma coisa muito importante, eu vou falar disso daqui a pouquinho, que vale muito a pena ter esse conhecimento do que é o MIDI e tudo mais. Para vocês entenderem Sample PCM, eu vou usar um paralelo com a parte visual. Vamos supor, pensa assim, 1983, né, no caso, quando o videogame efetivamente saiu. Vocês não têm internet, vocês não têm WhatsApp, vocês não têm celular com câmeras super potentes e não sei o que. Vocês têm, basicamente, fotografia para mostrar alguma imagem, mas aí depende de alguém passar por uma revista, não sei o que. Aí, de repente, você fala assim, bom, eu sou um ilustrador. Vamos colocar, eu, Rodrigo, sou um ilustrador. Eu... acabei de fazer um desenho assim, estava inspirado, acordei inspirado um dia, falei, vou fazer um desenho aqui, ó. E aí eu paro, olho e falo, olha, isso aqui tá bonito, cara, quero mostrar esse desenho pro mundo. Será? Aí vou dar mais um retoque assim, ó. Não, ficou da hora. Quero mostrar. Só que fotografia eu sempre vou ficar dependendo de revista ou impressão dos outros, não sei o que. Quero uma coisa mais jovem, mais moderna, uma coisa mais impactante. E aí eu fiquei sabendo que tem um tal negócio eletrônico chamado videogame que ele é capaz de reproduzir o meu desenho. Então ele vai escanear o desenho, digamos, e depois vai mostrar para o mundo esse desenho. É mais ou menos isso que o Sample PCM faz com o áudio. Mas como é que ele faz? Vamos, primeira coisa, mostrar o desenho, né? Porque vocês têm que ter uma noção da realidade do que ele vira. Então vamos chamar aqui esse desenho que eu fiz assim meio correndo, não sei o que, vamos chamar ele de Mona Lisa, tá? Fiz isso daí, rapidão, correndo, assim, rascunhado, tá? E tá da hora, tá funcionando. Beleza, acho que dá pra vender. Dá pra vender pelo videogame, pelo Nintendinho. E aí no Nintendinho o cara vai lá, escaneia esse desenho e fala, beleza, tá feito. Agora vamos reproduzir? Vamos mostrar pro mundo? Vamos. Aí na hora de mostrar pro mundo, ele fica desse jeito. É isso que o Sample PCM faz com o áudio. Então você grava uma coisa, pode ser gravar normal, com um microfone massa, não sei o que, e na hora de reproduzir, ele vai reproduzir e vai ter todo um processamento, que eu não vou entrar em tecnicalidades aqui agora, mas na hora de reproduzir, ele vai reproduzir na pior qualidade sonora do universo. Ainda assim, deu para se fazer muita coisa legal com esse canal de Samples PCM. Por exemplo, os bongozinhos das músicas do Super Mario Bros 3. Se vocês notarem, no próximo exemplo, em determinados pontos da música, ele tem uns bongos, uns ataquezinhos. Tá. E aí, isso é um som de bongo, um sonzinho só um
batido assim, gravado, processado, colocado lá na pior qualidade do universo, mas que serve para você acrescentar e dar mais um cheirinho na música. Dá para notar como você já tem algumas coisas que dão uma graça no som, que dão um tchananãs só utilizando esse canal de Samples PCM. Vamos recapitular rapidamente então, até o ponto que a gente está. A gente teve o Atari VCS com 2 canais de som, um de ondas quadradas e um de ruído. Aí a gente tem, 6 anos depois, o Nintendinho com 5 canais de som. Né? 2 de ondas quadradas, um de ondas triangulares, um de ruído e o de samples PCM. Então, em 6 anos, a gente tem uma evolução aí de 2 vezes e meia mais potente, né? Um sistema de som 2 vezes e meia mais potente. Aí vocês me perguntam, mas e o Master System? Gente, o Master System só foi competição do Nintendinho aqui no Brasil e em mais uns 2 países da Europa, tá? Então, e ainda assim, era um sistema de som muito mais limitado. Se eu não me engano, eram 3 canais de ondas quadradas, então é tudo meio que a mesma coisa, sabe? Tinha que ter uma capacidade criativa gigantesca para criar alguma coisa diferente. Isso é uma coisa legal de ressaltar, no geral, para todos esses consoles antigos. Os compositores tinham que ser muito criativos, porque eles tinham que criar músicas muito inteligentes e interessantes, usando uma limitação muito pequena, assim, um escopo muito pequeno musical, né? Até porque os videogames não eram capazes de armazenar muita informação, então não podiam ser músicas gigantescas, tinham que ser coisas bem compactas, bem simples. E ainda assim, muitas vezes as músicas tinham que abrir espaço para efeitos sonoros que rolavam dentro do jogo também, porque utilizavam os mesmos canais de som. Enfim, próximo passo nessa história, nós estávamos em 1983, 85, né? Vamos contar 85, que é quando ele sai nos Estados Unidos, e a gente vai para 1988. 1988, 3 anos depois, 5 se vocês contarem o ano de lançamento do console. A gente tem o Mega Drive da Sega, que nos Estados Unidos se chama Genesis por uma série de fatores legais, enfim, tudo mais. O grande lance é que a gente levou 6 anos para ter 2 vezes e meia a capacidade sonora. E aí a gente leva mais 5 anos para dobrar a capacidade sonora. Mas não somente dobrar, não somente ter mais canais de som. A gente tem no Mega Drive 10 canais de som, sendo que 9 desses canais são de ondas FM. Esses canais de ondas FM é o seguinte, no Nintendinho a gente tem 2 canais de ondas quadradas. Aqueles 2 canais só fazem ondas quadradas. Um canal de ondas triangulares, aquele canal só faz onda triangular. No Mega Drive, os 9 canais são capazes de fazer quaisquer ondas. O compositor podia desenhar as ondas e fazer aquele canal reproduzir aquela onda desenhada. A questão é que ele não podia fazer isso simultaneamente, ele não podia fazer o mesmo canal fazer uma onda triangular e uma onda quadrada ao mesmo tempo. Era uma onda de cada vez, mas ele podia fazer o canal 2, vamos chamar assim, tá num momento tocando onda triangular, aí ele para, troca para uma onda senoidal, aí ele para e ele troca para uma onda quadrada e assim por diante. E são 9 canais com essa capacidade. Além disso, ele ainda tem mais um canal, que é um de samples PCM também, numa qualidade já melhor que a do Nintendinho, mas que muitas vezes os compositores também usavam para samplear os próprios canais de ondas quadradas, de ondas FM que você tinha antes. Porque aí, com isso, você ganhava mais um canal para fazer músicas incríveis, fazer produções sonoras cada vez mais impressionantes. Foi no Mega Drive que esse cara que eu vou mostrar aqui agora, que já era um artista famoso, já era um músico muito famoso no Japão, na sua época, ganhou um reconhecimento gigantesco nos consoles. Ele já tinha feito alguns jogos antes e tudo mais, mas foi aí que ele brilhou mesmo, assim, apareceu e todo mundo passou a conhecer pra valer. Estamos falando do grandíssimo Yuzo Koshiro. Esse cara que... Putz grila, sério, assim, a gente tem que baixar a cabeça e falar, oh, grande Yuzo Koshiro, sabe? Se você ainda não
reconheceu de nome, você vai reconhecer pelos jogos. Esse é o cara que fez a trilha sonora do Beyond the Oasis, é o cara que fez a trilha sonora do Revenge of Shinobi e é o cara que fez a trilha sonora do Streets of Rage, inclusive desse mais recente, do 4, que saiu agora há pouco tempo. Para vocês terem ideia, lembra como é que era o som do Nintendinho? Lembra como é que era o som do Atari? Como é que era o som do Nintendinho? Olha o tipo de som que era capaz de fazer no Mega Drive. O Mega Drive tinha uma capacidade sonora tão grande que esse sistema de onda FM é um sistema muito utilizado até hoje em sintetizadores, em teclados e assim por diante. Então, você tinha, na verdade, um sintetizador ali dentro do console. Aí você começa a ter trilhas sonoras que ficam tão marcantes quanto as do Nintendinho, que apareceu antes. Você tem, por exemplo, a trilha sonora do Sonic the Hedgehog, que muita gente achou por muito tempo que quem tinha feito essa trilha sonora tinha sido o Sr. Michael Jackson. Mas não, tá? Michael Jackson foi só mesmo um boato que surgiu e tudo. Quem fez a trilha sonora foi esse cara aí, Masato Nakamura, que também tem uma história muito legal por trás, que é, ele também já era um músico famoso no Japão, na época que fez a trilha sonora do Sonic the Hedgehog. Ele fez a trilha sonora do 1, do 2, se eu não me engano do 3 ele participou também, tiveram outros compositores, enfim. O grande lance é que esse cara tem uma banda, acho que tem até hoje, se eu não me engano, chamada Dreams Come True, e tem muitas músicas que se você escuta, você fala, poxa, mas espera aí, isso aqui é a música do Sonic. E aí muita gente pode pensar que ele pegou as músicas da banda dele e jogou para dentro do jogo. Mas é o oposto. Ele estava fazendo a trilha sonora para os jogos e as músicas estavam ficando tão legais e estavam dando tanta resposta positiva de quem estava envolvido na produção do jogo que ele transportou a música do jogo para sua banda e colocou letra em cima, tudo mais, e fez sucesso também no Japão usando música do Sonic. Enfim, só para vocês ouvirem um trechinho de uma trilha do Sonic. Eu sou suspeito para falar, por mim podia deixar essa trilha rolando assim, sem fim. E aí, já que nós falamos do Michael Jackson, a gente não podia deixar de citar, é claro que ele não ia ficar por fora, já que ele era o grande astro do momento, ele queria aproveitar o que estava fazendo muito sucesso também com a juventude do momento, a adolescência do momento, que era o videogame, que era o Mega Drive. Em 1988, ele lançou um filme chamado Moonwalker, que é, na verdade, uma grande coletânea de videoclipes do Michael Jackson, mas que também gerou um jogo chamado Moonwalker, no qual se fez uma versão sintetizada das músicas originais do Michael Jackson. E o resultado sonoro é tão fiel às identidades sonoras da música original que dá para você fazer uma comparação entre os dois e você realmente reconhece, não é mais simplesmente como no Atari, no arcade, que você tem aquela chamadinha da marcha fúnebre do Chopin e que você identifica a melodia e tal, mas não tem mais nada ali de fundo. Aqui não, aqui você escuta o baixo, você escuta a harmonização, você escuta uma sintetização da voz, tudo mais. Olha aí. Como o videogame, o Mega Drive em si, era um sintetizador super potente mesmo, sabe? Como funcionava, dava para você identificar. Então, em 1988, a gente tinha o Mega Drive, que já era esse super sintetizador, e você ainda tinha o Nintendinho, que era aqueles 5 canais de som limitados e tudo,
que não, apesar de ter trilhas geniais, maravilhosas, ainda era uma coisa um tanto quanto limitada. Então, a Nintendo lança o seu próximo console no ano de 1990, que é o chamado Super Nintendo, o SNES. O lance do SNES é que ele tinha um outro sistema de som diferente, mas também tão capaz de reproduzir sons mais realistas, digamos assim, mais próximos dos sons reais, que você começa a ter também muitas músicas licenciadas, como era o caso do Moonwalker do Mega Drive, mas você começa a ter jogos com músicas de outros artistas transcritas para versões que você consegue escutar todos os elementos da música. Um bom exemplo disso é o jogo Rock'n'Roll Racing de 1993, que saiu versão para arcade, para o Mega Drive e tal, mas a versão do Super Nintendo muita gente considera como a mais conhecida, mais famosa, tudo, talvez pelo sucesso do próprio console na época. Mas o legal é ver que nesse jogo você tem versão de música do Steppenwolf, do Harry Mancini, do Deep Purple, do Black Sabbath e vários outros artistas que inclusive tem músicas que tem numa versão que não tem em outra versão do jogo. Olha aí, Paranoid do Black Sabbath, tanto na versão do Super Nintendo quanto na versão original. Você começa a ter justamente essa fidelidade sonora entre o console e as gravações musicais reais. Isso porque o sistema de som do Super Nintendo é de 8 canais de samples PCM. Ele já não tem aqueles sintetizadores internos, ele não tem os canais de ondas. Mas os seus canais de ondas de samples PCM eram capazes do compositor gravar aquelas ondas, botar vários sinais distintos e programar sua música para em determinados momentos através do protocolo MIDI, que é como se fosse uma partitura do computador, para identificar, nesse momento o canal 1 vai tocar o sample do trompete e vai fazer essa melodia. Aí o canal 2 vai tocar o sample do sintetizador de onda quadrada com essa outra melodia, e assim por diante. Então, o compositor tinha muito mais liberdade para compor, inclusive com criação sonora. Lembra aquele rascunho, aquele desenho que eu fiz que deu aquela possibilidade de eu expor o meu desenho para o mundo? Falando daquele desenho tosco que eu fiz, chamado Mona Lisa. Então, esse desenho, que no Nintendinho, quando reproduzia dessa forma, no Super Nintendo, ele já reproduz dessa outra forma. Um tanto quanto mais simpático, mais próximo, e você já consegue identificar o desenho para valer, certo? Já é um sample que fica muito mais próximo. Ainda não é o som perfeito, mas é uma simulação de praticamente qualquer som real. A gente pode ter um sample da guitarra do Frutiante, a gente pode ter o piano do Lang Lang, a gente pode ter uma orquestra inteira sampleada dentro de um Super Nintendo. Lógico, vou repetir, não são os melhores samples do mundo, mas são já bem melhores que o do Nintendinho e um tanto quanto melhores até que o do Mega Drive, sendo que ele só tem um canal de samples, o Mega Drive. Né? Por isso que o som do Mega Drive e do Super Nintendo são tão distintos um do outro. Se você pega a mesma trilha sonora do jogo que saiu, a mesma versão praticamente para os dois consoles, eles têm sons muito distintos. Porque um é praticamente um sintetizador e o outro é um reprodutor de samples. Quando a gente tem essa simulação, esses samples puxando sons mais próximos do real que a gente tinha até então, os compositores tinham a capacidade de fazer trilhas sonoras que puxavam realmente para situações mais próximas da realidade. Foi o que esse cara, Nobuo Uematsu, fez na grande trilha, para mim, que é o melhor Final Fantasy de todos os tempos, que foi o que ele fez na trilha sonora do Final Fantasy VI, que é de 1994, no qual ele simulou uma ópera inteira.
Nobuo Uematsu que conseguiu fazer uma simulação de uma ópera inteira dentro de um jogo. O próximo passo que nós temos nessa história é que nós estávamos em 1990, Super Nintendo e tal, 4 anos depois, notem as datas, tá? 77 nós temos o Atari, 2 canais de som. 6 anos depois, 83, nós temos o Nintendinho, 5 canais de som. Em 88, mais 5 anos depois, a gente tem o Mega Drive com 10 canais de som. E aí, em 90, 2 anos depois só, a gente tem o Super Nintendo com 8 canais de som, mas são 8 canais de sons PCM, são 8 canais de sampleamentos de som, ou seja, que já se aproximam mais do som real. Em 1994, só 4 anos depois do Super Nintendo, só 4 anos depois, o mundo viu pela primeira vez o PlayStation. Digo, o maior erro do Super Nintendo, da Nintendo, porque, para quem não sabe, isso era para ser um acessório do Super Nintendo. E chegou em cima da hora do lançamento, a Nintendo virou para a Sony e falou assim, ah, não, isso daí tá muito caro, a gente não acha que vai vender e não sei o que. Aí a Sony falou, ah é? A gente tá com o console inteiro aqui montado, a gente vai lançar por conta. E virou o que virou. Vocês sabem o resto da história. O grande lance do PlayStation é que o PlayStation é uma mídia de CD. Ao contrário do Super Nintendo e do Mega Drive, que são cartuchos, até então, tudo cartucho, são aqueles chips que são acoplados no console e que somam a capacidade do próprio console, mas enfim, são chips. No PlayStation você tem CDs. E os CDs, além de serem... tem uma capacidade de armazenamento maior, eles também são mais baratos de serem produzidos, o que facilitou muito, muito na comercialização, e eu não digo só aqui no Brasil, que a gente ganhou muito com a pirataria e tudo, mas também na questão de realmente produção desse material todo. Uma coisa muito importante de citar nesse momento é realmente aquela capacidade de armazenamento. Por quê? Um cartucho de Super Nintendo tinha uma capacidade de armazenamento de 128 megabits, que dá aproximadamente 16 megabytes. E não dava para colocar um jogo de 16 megabytes lá dentro, porque tem uma série de programações internas do cartucho que ocupa a maior parte disso. Tanto que, se eu não me engano, o jogo mais pesado do Super Nintendo ocupa 4 megabytes. 4 megabytes, gente. 4 megabytes. Vocês fazem ver o que é 4 megabytes hoje em dia? E já naquela época, ó, um cartucho era 16 megabytes. Um CD de PlayStation, um simples, não estou nem falando de um dupla camada, um simples, são 650 megabytes. Isso quer dizer que nós tínhamos uma capacidade de armazenamento de dados 40 vezes maior. Um aumento na capacidade de armazenamento de 4.000% em 4 anos. De 16 megabytes de 1990 do Super Nintendo para 650 megabytes, 4.000% a mais de capacidade de armazenamento em 1994. Isso abre uma capacidade sonora gigantesca, gigantesca. Que é o quê? Ainda que tivesse os canais de samples PCM, o Super Nintendo e tudo mais, o cara só tinha, muitas vezes o compositor, ele tinha, sei lá, 2 megabits de espaço para o áudio. Então o cara tinha que fazer caber todos os samples, a programação do áudio, o MIDI
para tudo reproduzir bonitinho, além da implementação do áudio e tudo, em 2 megabits. Num CD de PlayStation, 2 megabits, nada, não é? Nada. 2 megabits dá mais ou menos meio megabyte. Então, não é nada dentro do espaço. Se colocasse a trilha sonora do Final Fantasy VI, que é aquela trilha maravilhosa e tudo mais, dentro de um CD de PlayStation, não ocupava nada de espaço. Ainda assim, o PlayStation ainda trabalhava com canais de samples. Ele tinha 24 canais de samples AD-PCM. AD tem lá um termo técnico e tudo mais, mas é basicamente como se fosse um sample de alta resolução. Então isso permitiu gravação de vozes, permitiu maior realismo nos samples de orquestra ou até mesmo gravação de música real. Gravação de música real já é uma coisa que ocupa mais espaço, porque mesmo hoje em dia, se você pega uma música de 3 minutos, num MP3 de 3 minutos, de 128 kbps, ele ocupa 3.5 MB. Aí se você pega 10 músicas, você vai ter lá 35 megabytes. 10 músicas para um jogo é pouca coisa, mas para um CD de 650 MB já é bastante espaço. Então, ainda se usava muito sample programado ali dentro, colocado dentro do próprio CD, mas também tinha em alguns momentos algumas músicas gravadas, fossem músicas pequenas ou para trechos específicos. Um grande exemplo que a gente pode dar dessas músicas gravadas é Chrono Cross, de 1999, composto pelo Yasunori Mitsuda. O jogo é a continuação do Chrono Trigger do Super Nintendo e o compositor é o mesmo. Também é o Yasunori Mitsuda que fez a trilha sonora do Chrono Trigger. Chrono Trigger ainda tem uma participação do Nobuo Uematsu em algumas faixas, em algumas músicas ali, mas Chrono Cross é tudo do Mitsuda, que é um gênio da composição, um cara incrível. O que deu para se fazer também no PlayStation foi essa questão dessas gravações de vozes, e aí gerou essas cenas maravilhosas, como aquela dublagem do Symphony of the Night, de Castlevania Symphony of the Night, ou do Resident Evil, que é assim, ó, um sucesso de dublagem. Vamos ouvir essa dublagem. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris Meu Deus. Tudo bem, vamos seguir em frente, porque a gente estava começando a ter essas questões de dublagem, de gravação e tudo, então assim, era bem tosco. Bem tosco. Mas é legal porque hoje em dia a gente consegue olhar pra trás e dar risada e falar, cara, não é possível que a gente achava isso incrível na época. A gente olhava e falava, meu Deus, isso é muito real. O próprio PlayStation, o próprio gráfico do PlayStation, na época que saiu, poxa, eu tinha 11 anos de idade. Eu fui ver um pouco depois, mas de qualquer maneira. Eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, cara, isso é muito realista. Aí você para e olha aquele gráfico todo poligonal e tudo mais, e você compara assim, nossa, é muito realista, é igualzinho, olha. Enfim, aí nós estávamos em 1994, PlayStation. Vamos ver o que acontece dos anos 2000 para diante. Do ano 2000, nós temos o lançamento do PlayStation 2. Que aí já é uma mídia de DVD, uma capacidade de 4.7 GB. A gente começa a não ter mais limitação de espaço, praticamente. Em 2001, a gente tem o Xbox, o primeirão, o caixão mesmo, que já vem um HD interno de 8 a 10 GB e que ainda tinha direito a uma gambiarra, você conseguia abrir e trocar o HD para você ter espaço praticamente virtualmente ilimitado. Basicamente, quando a gente chega no PlayStation 2 e no Xbox, no primeirão, a gente já não tem praticamente mais limitação de áudio.
porque já tem espaço tranquilo para você colocar basicamente qualquer coisa de áudio ali dentro. Um bom exemplo disso é a trilha sonora de Kingdom Hearts 2 de 2005, que saiu para o PlayStation 2, cuja trilha foi composta por essa mulher que, olha, toda vez que alguém falar dessa mulher, todo mundo tem que abaixar, reverenciar e beijar o chão que essa mulher passa. Tô falando, é lógico, da grande Yoko Shimomura. Se não veio ainda, se não bateu aquele sininho de tipo, quem é Yoko Shimomura, você sem dúvidas conhece o trabalho mais famoso dela até alguns tempos atrás, porque depois ela já fez várias outras trilhas muito famosas. Final Fantasy XV, por exemplo, ela é uma das maiores colaboradoras. Tem outros compositores, mas ela é uma das maiores colaboradoras. Kingdom Hearts, a trilha toda, da série toda, basicamente, ela é a principal compositora. Mas ela já é muito famosa desde a época dos arcades, lá atrás, porque ela que fez a trilha de Street Fighter 2. Sim, aqueles temas todos que vocês conhecem, sabe? É tudo da cabeça dessa mulher incrível. Bom, sigamos, voltamos aqui para Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2, a trilha sonora inteira, completa, tem a duração de 3 horas e 48 minutos. São 3 horas e 48 minutos de música, tá? Tem mais efeitos sonoros, não sei o que, mas a música em si, que é o que a gente está falando aqui, tem essa duração de quase 4 horas. Em formato comprimido, que é como se coloca dentro do DVD do PlayStation 2, que é como se fosse um MP3, ele ocupa aproximadamente 270 megabytes. 270 megabytes. Isso é menos de 3% de um DVD de 9 GB. E isso nós já não estamos mais falando daquilo de ser uma programação MIDI com samples, com ondas e um videogame tendo que executar aquela música em tempo real. Não, isso nós estamos falando de gravação. Se o compositor quer um som de onda ou se ele quer uma orquestra inteira, ele grava aquilo. Ele não tem que ficar programando o som. Ele simplesmente grava e coloca na trilha. Vamos dar uma escutada. Tema de abertura do Kingdom Hearts 2, que é Dearly Beloved. Na verdade, é a abertura de todos os Kingdom Hearts. É que ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Mas para o Kingdom Hearts 2, a abertura é essa, que é essa música maravilhosa. Falamos então do PlayStation 2, do Xbox e de praticamente o final da necessidade de você contar espaço dentro do seu jogo para botar o áudio, porque você não tem mais limitação nesse espaço todo. Daí a gente chega até o nosso ano atual, até 2020, e o que pode ser trilha sonora hoje em dia? Trilha sonora hoje em dia pode ser tudo. Alguns exemplos para vocês terem uma noção do que pode ser essa trilha sonora. Pode ser um metal, um gent, como a trilha sonora do Doom de 2016, composta por Mick Gordon e que ganhou vários prêmios. A trilha ganhou vários prêmios. A trilha sonora de jogos de videogame também já ganhou Grammy. O primeiro caso é o jogo Civilization 4 de 2005.
trilha composta por Christopher Tin e, para ser mais exato, a canção de abertura do jogo chamada Babaieto. Cara, se vocês nunca ouviram essa música, sério, eu vou colocar um trechinho, mas depois procura ela inteira, porque essa música é linda. E ela não é só linda, ela é linda de ouvir e ela é linda de cantar. Eu participei de coro muito tempo e a gente já chegou a cantar essa música em algum coro que eu participei. E, nossa, que coisa maravilhosa de se fazer. Enfim, essa música, quando ganhou o Grammy, em 2005, ela ganhou nessa categoria que está aparecendo, melhor arranjo instrumental com acompanhamento de voz. Porque não existia uma categoria específica para trilha sonora de jogos. Tiveram que encaixar essa trilha em outra área para poder abrir campo e colocar a trilha sonora para dentro do Grammy também. Vale muito a pena, vou repetir, de ouvir essa música. E trilha sonora hoje em dia também pode ser o nosso bom e velho chiptune. Um exemplo que eu amo mostrar é Shovel Knight, um jogo de 2014, com a trilha composta por Jay Kaufman, também conhecido pelo seu apelido Virt, usando as limitações do Nintendinho original. Tá, não o Nintendinho original, mas uma versão que saiu lá para o final da vida do Nintendinho, que tinha alguns canais de som a mais. O que é importante dizer é que se você pegar a música que toca nesse jogo e converter para a programação do Nintendinho, o Nintendinho vai tocar exatamente com o mesmo som, sem tirar nem pôr nada. Depois disso, o que mais a gente pode ter? A gente também tem uma série de jogos indies hoje em dia. Tem um mercado dos grandes jogos que estavam consolidados dentro dos consoles mesmo, dentro do Super Nintendo, do PlayStation e de outros consoles que vieram depois, mas como o modo de se jogar videogame mudou muito com o passar dos anos, a gente tem muitas empresas desenvolvendo jogos por conta hoje em dia. Jogos muito mais simples ou tão grandes quanto jogos chamados AAA, mas que também empregam equipes das mais variadas possíveis. E isso abriu espaço para muita gente absurdamente boa, como, por exemplo, são só alguns exemplos, tá? A lista é praticamente infinita. Mas, como, por exemplo, Austin Wintory, o cara que fez a trilha sonora do Journey, The Banner Saga e que já colaborou com a trilha sonora de Assassin's Creed. Um cara também chamado Ben Prunty, que faz umas trilhas eletrônicas incríveis. Ele fez a trilha sonora dos jogos FTL, Into the Breach e um monte de outros. E também a incrível Lena Raine, fez a trilha sonora de Celeste, concorreu com outros grandíssimos jogos a alguns dos maiores prêmios de videogame do ano passado, de 2019. E esse cara que é um DJ divertidíssimo chamado Danny Baranowski, responsável pelas trilhas de Super Meat Boy, Crypt of the Necrodancer, entre outros jogos. E quando a gente fala no Brasil, tem também no Brasil? Tem também no Brasil. Primeiro deles que eu vou falar é um cara que é meu amigo, me colocou dentro desse e-mail, vamos falar assim, de verdade, que é o Thiago Adamo. Thiago Adamo fez a trilha sonora de What the Box, de Garden Pulse, Rocket Fist e vários outros jogos que estão em diversas plataformas, na Steam, no Switch, no PlayStation, no Xbox, enfim, e por aí vai. Uma menina que eu gosto pra caramba, minha amiga também, Juliane Andreso,
que é quem fez a trilha sonora de Necrosphere, de King, e sempre está envolvido em projetos de uma desenvolvedora de jogos daqui do Brasil chamada Cat Nigiri. Um cara que é, nossa, um gênio na terra, de verdade, e é brasileiro, se chama Rafael Langoni, compositor da trilha sonora de Sanctuary, de Stone Story, de outros jogos, e que é um cara que faz muita trilha sonora para novelas. Muitas das coisas que vocês vão escutar em novelas da Rede Globo foi esse cara que compôs. Um cara também que é uma cabeça assim genial, um músico incrível que vocês precisam seguir, conhecer o trabalho dele, é o Tomás Kaufmann, fez as trilhas sonoras de Oniken, de Dandara, que também é uma trilha sonora super premiada. De minha parte, o que eu posso falar para vocês? Eu já tenho alguns jogos aí na carreira, sendo que alguns dos principais deles são Until Dead, Yahtzee Party e Rhythmosphere, todos de 2018. O Until Dead eu fiz a trilha sonora completa, o Yahtzee Party eu fiz os efeitos sonoros, junto com outro colega meu de Brasília, o Márcio J, que fez a música do jogo. E Rhythmosphere é um jogo de uma espécie de Guitar Hero de celular, que tem participação de vários compositores, e aí tem uma música minha ali dentro. Além desses, eu também fiz algumas músicas adicionais para o jogo Magic Rampage, nas fases que estão saindo agora no ano de 2020. Esse daí é um trechinho do tema principal de Until Dead, que está disponível para Android e para iOS, vocês podem baixar e podem jogar de graça, inclusive. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, é tudo @rodfaleiros. Então, instagram.com/rodfaleiros, twitter.com/rodfaleiros e assim por diante. Assinem também o meu canal de Telegram, t.me/musicarodfaleiros, que por lá que eu vou sempre falar das novidades e do conteúdo que eu estou desenvolvendo. E claro, para qualquer outro contato, além das minhas redes, vocês podem também entrar no meu site, rodfaleiros.com. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de valia esse conteúdo todo para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço e até a próxima!